Olha aí, pessoal, na medida em que os dados econômicos da China são divulgados, referentes ao mês de julho, o mais recente que já foi finalizado, piores as coisas ficam, não é? Olha só, a questão da produção industrial da China, o carro-chefe do Partidão Comunista Chinês nos últimos tempos, para tentar substituir o setor imobiliário que está despencando, bem, a produção industrial chinesa decepcionou no mês de julho também, embora as vendas no varejo tenham crescido. Mas se você acompanha o meu canal, você sabe que vários outros aspectos, vários outros indicadores estão apresentando problemas por lá, né? Por exemplo, a questão da demanda interna, demanda por imóveis, investimentos que caíram de forma considerável, empréstimos também, financiamentos, né? Embora que as vendas no varejo tenham crescido, lembrando que elas caíram em junho, né? Então apenas a reposição de uma queda anterior, algo que está preocupando a economia do país, mais um fator ruim, né? Lembrando que também as vendas de moradias na China seguem caindo, uma queda de mais de 25% de janeiro até julho deste ano aqui, com os preços aí caindo também, né? Embora num ritmo mais fraco, mas seguem caindo mês após mês o preço das moradias, agravando ainda mais a crise chinesa. Vamos conversar sobre esse assunto, mas antes não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, olhando os números aqui da produção industrial de maneira específica, né, ela cresceu aí no intervalo de 12 meses, né, 5,1%. Ah, é um crescimento, beleza. Só que as projeções haviam apontado para 5,2% de crescimento no acumulado de 12 meses, tá? Isso aqui é um valor acumulado. Não é muita coisa, portanto, para os padrões chineses, nem mesmo para um setor que está recebendo tantos investimentos e tantos incentivos assim do governo, né? Sendo que há uma tendência de queda sendo observada desde o mês de maio, então já é o terceiro mês seguido em que essa produção está decepcionando, piorando o acumulado de 12 meses, né? Você tinha lá um ano atrás um patamar de crescimento ok, um pouco melhor do que está sendo observado agora, e nessa janela de 12 meses, esses valores melhores, mais satisfatórios do passado vão saindo desse compilado de meses, desse ano móvel aí, e você vai tendo uma piora do cenário de maneira geral aí, né? Então, as vendas varejistas, por outro lado, subiram, né? Tiveram um dado aqui positivo e tudo mais, só que ainda assim, isso aí não é um cenário tão bom quanto o governo gostaria. Por quê, né? Porque, na verdade, nós estamos vendo uma queda da demanda na China de maneira geral. Um outro resultado positivo ainda se observa, alguma coisa no varejo, no comércio, beleza? Mas, de maneira mais constante, estamos vendo uma piora na demanda por produtos ali e serviços, né, dentro da própria China, fora a demanda lá fora, no exterior também, que tem sido bastante impactante para a indústria chinesa, especialmente aí, né? Então, o terceiro mês consecutivo de desaceleração econômica do setor industrial não significa necessariamente queda, mas está perdendo a sua atração, está perdendo aí o seu ímpeto de crescimento e, volto a dizer, um setor que está recebendo muito dinheiro, muitos investimentos por parte do governo aqui, né? Então, esse ritmo de crescimento não é suficiente para atender as demandas lá do governo de forma geral, para o que eles esperam, para a expectativa, que é substituir mesmo o setor imobiliário na China, porque a indústria está enfrentando uma série de problemas, e aí eu pontuo que o mais forte, o mais relevante deles, sem dúvida, não há demanda para tantos produtos que estão sendo fabricados. Você sabe, né? Se a indústria fabrica, bota num container e manda para outra parte do mundo alguma quantidade de produtos, isso vai ser contado como crescimento do PIB, né? Foi produzido alguma coisa. PIB é produto interno bruto. Então foi produzida alguma coisa
no país, né? Não significa que isso vai ser vendido, consumido por alguém, porque não há certeza da demanda por tantos itens. Só que no primeiro momento, o que aparece é algo muito positivo, né? Estamos vendo um crescimento econômico do ponto de vista numérico, do ponto de vista estatístico. Então você pode, inclusive, colocar na conta aí dessa produção exagerada esse crescimento que ainda há, 5% ao longo de 12 meses, né? Mas pode ter certeza que se você fosse adequar isso à demanda, o crescimento da indústria chinesa seria ainda menor. Mas conforme eu já falei em vários vídeos aqui no canal, o Partidão está apostando as fichas nesse setor, nas exportações, porque o setor imobiliário já está acabado na China e essa é a verdade. Conforme nós vemos mais números, novos números, nós nos damos conta do problema que isso aí representa no longo prazo para a economia chinesa. Já vem representando aí há quase 3 anos, né? Mas a coisa só faz piorar. Veja aqui, portanto, né, que embora o preço tenha melhorado um pouquinho no mês de junho, ainda assim, o ano de 2024 acumula uma queda de 26%, meu amigo, né? Do preço da quantidade de vendas de novas moradias na China. Isso aqui é uma coisa terrível, é um setor que está derretendo, né? Lembrando que há uma quantidade colossal, absurda, de imóveis sendo construídos. Tem milhões de metros quadrados na China sendo construídos neste momento. Não há demanda para o que já existe, que dirá para o que vai ser finalizado nos próximos anos. Realmente, uma loucura típica de um governo de planejamento central comunista como é o governo chinês, né? E isso aí, obviamente, custou dinheiro, custou recursos. As incorporadoras se endividaram para tocar esse barco, obviamente com algum grau de insistência do governo comunista, né, do governo lá de Pequim, para que isso fosse feito. Províncias se endividaram para viabilizar essa questão, para conceder empréstimos para os moradores, para os chineses comprarem imóveis, mas nem assim a coisa está fluindo, muito pelo contrário. A baixíssima demanda tem levado aqui a uma queda considerável da venda de novas moradias e também a uma derrubada dos preços dos imóveis de maneira geral aí, né? Então, veja aqui que os preços estão caindo de maneira constante, de maneira efetiva na China, né? E há uma diminuição acumulada aqui de 5,3% em um ano. Meu amigo, você lembra quando o imóvel era uma garantia de valorização? Você comprava uma casa sabendo que, se não acontecesse nada na sua vizinhança ali, né, nenhum problema na região, se o imóvel permanecesse da mesma forma que estava antes, o valor dele iria subir de forma constante, né? Sempre foi assim. Mas agora na China, olha essa situação, uma queda aqui de 5,3% em um ano no preço dos imóveis, né? Na verdade, houve uma queda aqui de 0,65% de julho em relação a junho, sendo que junho já tinha caído 0,67% em relação a maio. Ou seja, os preços estão desabando por completo em matéria de imóveis, de casas lá na China, de apartamentos, moradias para as pessoas. Lembrando que, né, tô falando muito lembrando, mas é importante vincular uma coisa na outra. Há financiamentos subsidiados para isso aqui. As vendas estão despencando e o preço está caindo, mesmo o governo enchendo os bancos de dinheiro, as incorporadoras de possibilidades de vender isso aqui parcelado, financiado, enfim, nem assim a demanda consegue se aquecer novamente, né? Então, o setor imobiliário está acabado na China, não tem solução para isso aqui. Cidades inteiras construídas do nada, construídas do zero, e ninguém morando nelas, cidades completamente fantasma, que não têm a menor necessidade de existir, não tinham, mas foram construídas ainda assim. E aí, a válvula de escape desse problema do setor imobiliário, que é a indústria chinesa, não está dando conta do recado, porque ela já tinha um tamanho considerável antes, afinal de contas, né, o mundo está inundado de produtos chineses há muito tempo. Isso não começou agora na época da pandemia, isso já vem de um bom tempo, com certeza, né? Mas a produção industrial chinesa já estava meio que operando na quantidade normal que a demanda externa exige. O governo resolveu dar um passo adiante nessa história para compensar os problemas do setor imobiliário,
despejou dinheiro nas indústrias chinesas, né, para que elas pudessem vender de forma subsidiada, causando um estranhamento em outros mercados. Como é que os chineses conseguem vender tão barato assim os produtos, né? Pois é, tá aí a resposta, mas nem assim, nem com todo esse esforço, a coisa está sendo revertida. O cenário de crise está melhorando. A indústria está perdendo o seu fôlego, o varejo não dá conta de conter esse ímpeto de queda econômica, até porque ele é muito sazonal. Tem mês agora em 2024 que está crescendo, mês que ele está caindo, né? E o setor imobiliário está ladeira abaixo mesmo. Os imóveis estão absurdamente desvalorizados, tanto em matéria de demanda, né, de procura pela aquisição de imóveis, quanto no seu preço em si, piorando ainda mais o setor imobiliário, as incorporadoras que estão extremamente endividadas, deixando todos os que têm dívida aí a receber com essas empresas, fundos de investimentos e tudo mais com o cabelo em pé, e alertando ainda mais para um risco sistêmico, o risco disso aí se espalhar por toda a economia. E aí, meu amigo, será um Deus nos acuda, não apenas na China, mas no mundo todo. Mas me diga aí o que você achou dessa minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.